Vamos lá, pessoal. Então, continuando nosso curso aqui de processo penal, bota na lousa para a gente retomar o pensamento. Estava dizendo para vocês que a ação penal se divide em dois tipos, tá? Eu tenho uma ação penal pública, eu tenho uma ação penal de iniciativa privada. Vamos lá. Por que a ação penal se chama de pública? Porque quem promove será um órgão estatal, um órgão público, o MP. A ação é de iniciativa privada, porque quem vai promover essa ação, como o próprio nome diz, não será um órgão público, não será um ente público, será quem? Um ente privado, o ofendido, regra geral. A ação penal pública, por sua vez, se divide em dois tipos. Eu tenho uma ação penal pública incondicionada. E se eu tenho uma incondicionada, é porque eu vou ter uma condicionada. Qual vai ser a diferença? É que se você disser que o crime é de ação penal pública incondicionada, pessoal, significa dizer o quê? Que aqui o Ministério Público pode propor ação independentemente do consentimento de quem quer que seja. Aqui ele pode promover ação de forma incondicionada, sem precisar do consentimento de ninguém. É justamente a diferença quando a ação penal é pública condicionada. Porque se é condicionada, é porque o Ministério Público, para propor ação penal, para fazer essa transição aqui, ele depende do preenchimento de uma condição que nós vamos ver que, na verdade, é precisar do consentimento de alguém. E aí, qual será essa condição? Aí a ação penal pública condicionada se divide em dois tipos. Eu tenho uma ação penal pública condicionada, vamos lá, ó, a representação. De quem, pessoal? Do ofendido. Ou eu tenho uma ação penal pública condicionada a quê? Vamos lá, a requisição do ministro da Justiça. Então, o que significa dizer? Que quando você diz que um crime é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, quer dizer que quem promove essa ação é o MP. Mas o MP, para promover essa ação, estará condicionado a ter o quê? A ter o consentimento do ofendido. Se o ofendido aqui não der o consentimento, não tem ação penal, porque o Ministério Público não preencheu a condição. Então, se ele não preencheu a condição, que é o consentimento do ofendido, ele não pode promover a demanda. Da mesma forma, se o crime for de ação penal pública condicionado agora, ó, à requisição do Ministro da Justiça, significa dizer o quê? Que quem promove a ação penal é o MP, por isso que é pública, mas se é condicionada à requisição do Ministro da Justiça, quer dizer que só quem pode promover a ação é o MP, mas para promover ele precisa do consentimento do Ministro da Justiça. Beleza? Aí você diz, Bruno, beleza. Um crime, uma infração penal, pode ser de qualquer um desses tipos de ações penais que nós vimos aí. Beleza, mas como é que eu sei que um crime vai ser de ação penal pública condicionada? Como é que eu sei que um crime vai ser de ação penal pública condicionada? Quando é que eu sei que um crime vai ser de iniciativa privada? E aí? Vem pra cá, ó. Aqui, pessoal, é importante, como eu disse, para você saber como se inicia o inquérito, é importante você primeiro identificar o tipo de ação penal que é a infração. Foi isso? Beleza. E aí, como é que você vai identificar isso para efeito de prova? Vê só, existe uma lógica no sistema. Sendo que essa lógica, para o pessoal da OAB, eu sempre digo assim, ó, esqueça essa lógica e decore do jeito que eu vou falar aqui, que é mais fácil para você aprender. Pense o seguinte, regra geral, as nossas infrações penais são de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra geral. E quando eu digo que isso aqui é regra geral, você pode pensar que é pouca coisa. Isso aqui representa, pessoal, na prática, 90% ou mais das nossas infrações. 90% ou mais das nossas infrações são de ação penal pública, quem vai promover é o MP, e é incondicionada. O MP vai promover essa ação independentemente do consentimento de quem quer que seja. Então, a lógica é você primeiro pensar, né, que, regra geral, os crimes, as nossas infrações são de ação penal pública incondicionada. Beleza. Aí como é que eu vou saber, olhando para um tipo penal lá no Código Penal, como é que eu vou saber que aquele crime é de ação penal pública incondicionada? O legislador pensou assim, vê como foi bastante razoável. O legislador pensou, peraí, a regra geral, não é que o crime seja de ação penal pública incondicionada? É. Então, se essa é a regra, o que é que eu vou fazer para que o operador do direito entenda que aquele crime é de ação pública incondicionada? Ele pensou, simples. Basta eu falar do tipo penal e nada mencionar a respeito de que tipo de ação penal é aquela infração. Se você pegar um tipo penal previsto lá no Código Penal pelo legislador, por exemplo, homicídio, você pega lá o artigo 121 do Código Penal, homicídio, é o primeiro crime previsto no Código Penal. Você vai ver que o homicídio tem um caput e tem 6 parágrafos.
Você pode ler o 121 caput e os 6 parágrafos, em nenhum deles vai falar nada a respeito do tipo de ação penal que seria o homicídio. Se ele não fala nada, você tem que subentender o quê? A regra. E qual é a regra? A ação do crime de homicídio vai ser de ação pública, quem vai promover o MP, e ele promove de forma incondicionada, sem precisar do consentimento de ninguém. Eu posso dar vários exemplos aqui, ó. Homicídio é assim, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio é assim, infanticídio é assim, aborto é assim, furto, roubo, extorsão mediante sequestro, estelionato, apropriação indébita, receptação, peculato, corrupção, concussão, a maioria das nossas infrações. Então, na maioria das vezes, o legislador vai falar do tipo penal, não vai mencionar nada a respeito do tipo de ação penal que é aquela infração. Se ele não fala nada ao regulamentar o tipo penal, ao regulamentar o capítulo que trata daquela infração, você subentende o quê? Pública incondicionada. Beleza? Aí olha o detalhe agora, preste atenção. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, como é que nessa hipótese de infração o delegado pode começar o inquérito? Se o crime for de ação penal pública incondicionada, o delegado pode começar o inquérito? Anotem, primeira hipótese. Ele pode começar o inquérito de ofício. O que é poder começar de ofício? É poder começar independentemente de provocação. Até porque, se você parar para pensar, o delegado de polícia serve para quê? Serve para investigar a prática de infrações. Então, no exercício de suas funções, se um delegado de polícia tomar conhecimento de um crime de homicídio, ele vai olhar, homicídio é que tipo de ação? Pública, incondicionada. Então, a primeira forma que eu posso começar esse inquérito é de ofício. Está lá no artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo. Tá? O que significa dizer que se os crimes de ação penal pública incondicionada representam 90% ou mais das nossas infrações, significa dizer que em 90% ou mais dos casos o delegado pode começar o inquérito de ofício. Tá? Então, o artigo 5º, inciso 1º, primeira hipótese de instauração de inquérito de ofício. Segunda hipótese de instauração do inquérito, lembrando, quando o crime é de ação penal pública de que tipo? Bora! Incondicionada. Primeiro tipo, ação penal pública incondicionada, primeira forma de instauração do inquérito de ofício. Segunda, está lá no artigo 5º e inciso 2º do Código de Processo. O delegado de polícia pode começar o inquérito por requisição do Ministério Público ou por requisição do juiz. Como assim? É que tanto o Ministério Público como o juiz, no uso de suas atribuições legais, podem acabar tomando conhecimento de uma infração penal de ação pública incondicionada. Vamos imaginar que você, juiz de uma vara de família, houve uma testemunha que pratica um falso testemunho. Falso testemunho é crime de ação pública incondicionada. Você, juiz, se observar indícios da prática de um falso testemunho, você pode pedir para que a secretaria tire cópias do processo, enviar um ofício para o delegado instaurar um inquérito policial. Você, juiz, está requisitando a instauração do inquérito. A mesma forma o Ministério Público. Se o Ministério Público usa suas atribuições, tomar conhecimento de um crime de ação pública incondicionada, pode requisitar a instauração de um inquérito policial. Beleza, pessoal? Show de bola. Detalhe, a maioria entende, pessoal, que essa requisição do Ministério Público e juiz tem natureza de ordem. O que significa dizer que quando o juiz e o Ministério Público requisitam a instauração do inquérito, o delegado é obrigado a instaurar. Beleza? Olha a observação agora importante. No mesmo inciso segundo, ainda consta a possibilidade de um inquérito policial em crime de ação pública incondicionada ser instaurado também a requerimento da vítima da infração penal. Esse requerimento da vítima, que o Código se refere no inciso 2º do artigo 5º, é o que vulgarmente o pessoal leigo chama de queixa. Eu não sei se você já ouviu falar que o pessoal diz assim, vai prestar uma queixa na delegacia. Você não presta queixa em delegacia coisa alguma. Queixa, a gente vai ver, só se tem ação privada para começar uma ação penal. Você não presta queixa perante delegado, a queixa você presta perante juiz. Nós vamos estudar melhor isso aqui já já. Porque a queixa é a petição inicial que se promove perante o juiz para começar um processo judicial. Aquilo que a vítima presta na delegacia de polícia, requerendo a instauração do inquérito, a gente chama de notícia criminis. A vítima de uma infração penal vai noticiar um crime ao delegado requerendo a instauração do inquérito. E o detalhe vem agora. Quando você observa o inciso 2º, ele fala que o inquérito pode ser instaurado por requisição do MP ou do juiz ou por requerimento da vítima. Qual a diferença? É que quando ele falou MP e juiz, percebam que ele falou a palavra requisição. Requisição tem natureza de ordem.
Quando ele utilizou a palavra vítima, ele utilizou a palavra requerimento. Requerimento é natureza de solicitação. Beleza? Então, quando a vítima requer, ela não está obrigando o delegado a instaurar. O delegado vai ouvir o que a vítima está dizendo e se julgar indícios da prática da infração, o delegado instaura. Se a vítima narrar um fato manifestamente atípico, um fato que manifestamente não é criminoso, o delegado vai fazer o quê, meu amigo? Eu não vou instaurar inquérito policial porque o que você está me narrando aqui não é um fato criminoso. Tanto é que o delegado de polícia pode deixar de instaurar o inquérito, que o parágrafo 2º do artigo 5º do Código de Processo, se você observar o artigo 5º, parágrafo 2º, ele diz assim: se o delegado de polícia indeferir a abertura de um inquérito policial por parte de requerimento da vítima, se ele indeferir, contra esse indeferimento, cabe um recurso administrativo para o chefe de polícia civil. Então, se você como vítima chega na delegacia, né, se diz vítima de um crime de roubo, narra o fato e o delegado diz, polícia, diz assim, vou instaurar porra nenhuma aqui não, vá-se embora para casa. E se você se sentir prejudicado, você faz o quê? Utilize o recurso do parágrafo 2º e recorra para o chefe de polícia civil. É um recurso que não tem natureza jurisdicional, porque não vai para um juiz. É um recurso administrativo que vai para o chefe de polícia civil. Beleza? Então vamos lá. Em crime de ação pública incondicionada, o inquérito pode ser instaurado como? Bora. De ofício, por requisição do MP ou do juiz, por requerimento da vítima e através de auto de prisão em flagrante. Como assim através de auto de prisão em flagrante, Bruno? É que toda vez, pessoal, que o delegado prende em flagrante alguém, ele formaliza a prisão na delegacia através de um auto de prisão em flagrante. E se o crime é de ação penal pública incondicionada, o auto de prisão em flagrante já vai ser a peça inaugural desse inquérito, determinando a instauração do inquérito policial. Tranquilo? E a última hipótese de instauração do inquérito, quando o crime é de ação pública incondicionada, vamos lá, está no parágrafo 3º do artigo 5º do Código de Processo. O parágrafo 3º, pessoal, permite que o inquérito policial seja instaurado a requerimento de qualquer pessoa do povo. Qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento de um crime de ação pública incondicionada pode comparecer na delegacia de polícia e requerer a instauração do inquérito. Aí você diz, Bruno, e o delegado vai ser obrigado a instaurar? Não. Aqui vai ser o mesmo pensamento em relação à vítima solicitando. Qual foi o pensamento da vítima? O delegado vai ouvir o que a vítima fala. Se ele julgar indícios da prática da infração, ele instaura. A mesma coisa é um qualquer do povo. Porque vamos imaginar, né? Eu chego na minha casa hoje e mataram o meu vizinho. Tenho nada a ver com isso, meu amigo. Mas se eu quiser, como é um crime de ação pública incondicionada, eu posso chegar na delegacia e dizer, ó, delegado, acabaram de matar meu vizinho. E eu, como um qualquer do povo, posso solicitar a abertura do inquérito. Posso, sem problema nenhum. Tranquilo? Então, qualquer pessoa do povo, tomando conhecimento de um crime de ação pública incondicionada, pode pedir a instauração do inquérito. Sopia no mel, fácil, beleza. Lousa, bora lá. Ó, então nós vimos, em crime de ação pública incondicionada, nós acabamos de ver como começa o inquérito. Nos outros tipos de ações, pessoal, fica bem mais fácil você saber agora. Porque presta atenção, vamos raciocinar, tá? Quando eu digo que uma ação é pública, quer dizer o quê? Que quem vai fazer essa transição aqui será quem? O Ministério Público. Mas vamos raciocinar agora dizendo o seguinte, se essa ação for pública condicionada, quer dizer o quê? Que o MP aqui só vai poder fazer essa transição se preencher a condição. Qual é a condição? Se tiver o consentimento do ofendido ou se tiver o consentimento do ministro da Justiça, correto? Aí você me diz, Bruno, mas como é que eu sei que um crime vai ser de ação penal pública condicionada à representação? Como é que eu sei que um crime vai ser de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça? É simples, vê só, vem para cá. Se nós vimos que quando o legislador quer que um crime seja de ação penal pública incondicionada, que é a regra geral, nós vimos que ele faz o quê? Simplesmente silencia. Ele fala do tipo penal e não fala nada a respeito do tipo de ação penal que é aquela infração. Se ele não fala nada, eu subentendo a regra incondicionada, correto? Beleza. Você vai ter que deduzir o seguinte, qualquer outro tipo de ação penal, se o legislador quiser que o crime seja de ação penal pública condicionada à representação, que o crime seja de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, ou que o crime seja de iniciativa privada, qualquer outro tipo de ação, o legislador vai ter que ser expresso, ele vai ter que te dizer. Porque se ele falar do tipo penal e ficar calado, eu subentendo que é incondicionada. Então significa dizer o seguinte, para o crime ser de ação penal pública condicionada à representação,
Ao falar do tipo penal, o legislador vai ter que te dizer que esse crime é de ação pública condicionada à representação. Quer ver um exemplo? Pega no teu Código Penal o artigo 147. Se você abrir o artigo 147 do Código Penal, você vai perceber o seguinte, que 147 fala do crime de ameaça. O parágrafo único desse crime de ameaça, ele diz assim, este crime somente se procede mediante representação. Quando o legislador te passou essa informação, que este crime somente se procede mediante representação, o legislador está querendo dizer o quê, pessoal? Que o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Ele quer te dizer que para você promover ação, você precisa de quê? Bora. Você precisa do consentimento do ofendido da prática da infração. Deu para entender? Então, olha o pensamento que você vai levar para efeito de prova. Preste atenção. Se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, o legislador vai ter que me passar essa informação. Show de bola. Se o crime for de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, a mesma coisa. Ao falar do tipo penal, ele vai ter que te dizer, este crime somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Para um crime ser de iniciativa privada, o legislador vai ter que te dizer, este crime somente se procede mediante queixa. Bruno, por que quando ele fala em queixa subentende que é ação privada? Porque queixa é o nome da petição inicial que se promove a ação privada. Então, qualquer outro tipo de ação que não seja pública e incondicionada, o legislador vai ter que te passar a informação. Mas aqui vem uma informação importante agora. Se o crime for de ação penal pública, condicionada à representação do ofendido, condicionada à representação do ofendido, minha pergunta é, como é que se começa esse inquérito? Pessoal, bota na cabeça e vê como fica fácil. Está lá no parágrafo 4º do artigo 5º do Código de Processo. Se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, bota na cabeça, o delegado somente pode começar esse inquérito se tiver a representação do ofendido, se tiver o consentimento do ofendido. O que significa dizer, em outras palavras, que ele não pode começar o inquérito policial de ofício. Por que não pode de ofício? Porque raciocina comigo. O Ministério Público, para promover uma denúncia por um crime de ameaça, ameaça a ação pública condicionada à representação. Percebam. O Ministério Público, para denunciar alguém por crime de ameaça, ele precisa do consentimento do ofendido, né? Vamos imaginar que o delegado pudesse começar de ofício. Ele começaria o inquérito policial de ofício, desenvolvia toda a investigação para chegar no final, mandar para o MP, o MP olhava para a vítima e dizia, ó, me dá teu consentimento aí. Aí imagina que a vítima dissesse, mas quem disse que eu vou dar meu consentimento? Eu não vou dar meu consentimento, eu não sou obrigado. Aí o delegado ia dizer, ah, miserável, né? Eu desenvolvi toda uma investigação aqui para chegar agora e tu dizer que não quer representar, a vítima ia olhar para o delegado e dizer, mas eu não pedi para instaurar o inquérito. Então, para evitar esse desperdício de tempo, se a banca perguntar como foi a questão aqui, em crime de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito só pode começar com o consentimento do ofendido, só pode começar com a representação. Sem a representação não começa. O mesmo pensamento vale se a ação for pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se o Ministério Público só pode denunciar se tiver o consentimento do ministro da Justiça, então, meu amigo, o inquérito só pode começar se o ministro da Justiça der o consentimento. Em outras palavras, não pode começar de ofício. Então, se o ministro da Justiça não pede a instauração do inquérito, o delegado não pode instaurar aquele inquérito de forma nenhuma. Porque se ele pudesse instaurar, daria a mesma merda, né? Ele instaurava o inquérito policial, chegava no final, mandava para o MP, e aí, ministro da Justiça, me dá o consentimento? Aí imagine que o ministro da Justiça olhasse e disse, mas quem disse que eu vou dar? Aí você ia dizer, ah, porra, tive todo um trabalho aqui para agora tu não promover ação. O ministro da Justiça ia olhar e ia dizer, mas eu não pedi, tá? Então, ó, qual o bizu? Caiu na tua prova, ação penal pública condicionada, seja a representação, seja a requisição do ministro da Justiça, o inquérito só começa se tiver a representação, se tiver a requisição. O mesmo pensamento é na ação privada. Sendo que na ação privada só modifica um pouquinho. Por quê? Porque bota aqui na lousa. Na ação privada, quem vai promover a ação, pessoal, agora, será quem? Será o ofendido da prática da infração. Quando a ação penal é privada, a ação penal é privada, quem vai fazer essa transição aqui será o ofendido da prática da infração. E nós vamos observar que na ação penal privada, existe um princípio que se chama de princípio da oportunidade. O que é esse princípio da oportunidade na ação privada? Quer dizer que na ação privada, o querelante, que é o ofendido, eu chamo de querelante porque é quem promove a queixa,
O ofendido, ele só promove na ação penal privada a ação penal se ele quiser, se ele achar conveniente, se ele achar oportuna a propositura da ação. Aí na ação privada, se o ofendido só promove a ação se ele quiser, o pensamento é o mesmo da ação penal pública condicionada. Se o ofendido só promove a ação se ele quiser, então o inquérito só começa se ele pedir, se ele quiser. Por quê? Porque se o delegado pudesse começar esse inquérito de ofício, daria a mesma merda. Ele começava o inquérito de ofício, desenvolvia toda a investigação, para quando chegar no final, o delegado mandar, né, para o ofendido, e o ofendido dizia assim, mas quem disse que eu quero promover essa ação? Quem disse que eu vou promover essa demanda? Então percebam que poderia dar merda aqui, né? Então por isso é que o pensamento na ação privada está lá no artigo 5º, parágrafo 5º. Diz lá, se o delegado perceber que o inquérito é de iniciativa privada, ele só pode começar o inquérito se tiver requerimento de quem tem qualidade para amanhã intentar ação penal privada. Tá? Que regra geral será o ofendido. Se o ofendido só promove a ação se ele quiser, então o inquérito só começa se ele quiser. Beleza? Vamos responder a segunda questão. Olha o que diz aqui a segunda questão. Nos crimes de ação penal pública, olha o tipo. Pública condicionada à representação. Tá aqui, ó. Pública, quem promove MP. Mas o MP aqui estará condicionado a quê? A ter o consentimento do ofendido, a ter a representação do ofendido. Aí ele diz, o inquérito poderá ser iniciado de ofício? Falso. Por que não pode? Porque em crime de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito só pode começar se o delegado preencher já a condição, se tiver a representação do ofendido. Quem responde isso? Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Beleza, pessoal? Matamos a segunda questão. Terceira questão, vamos lá. A terceira questão diz o seguinte, ó. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. E aí, pessoal? Vem pra cá, ó. Uma das questões mais cobradas de inquérito policial tá aí na lousa. Uma das questões disparadamente mais cobradas. Arquivamento de inquérito policial. A questão está querendo saber se no final do inquérito o delegado pode proceder ao arquivamento do inquérito policial. E qual é a resposta? Pessoal, o Código de Processo Penal, nós vamos observar isso aqui. Ele veda expressamente que um delegado de polícia arquiva o inquérito. Nós acabamos de ver que em crime de ação pública incondicionada, o delegado pode até começar o inquérito policial de ofício. Mas começando o inquérito policial, o delegado não pode dispor mais das investigações. Existe um princípio que rege o inquérito policial, que é o princípio da indisponibilidade do inquérito policial. O delegado não pode dispor das investigações. Ele começa o inquérito policial de ofício, mas depois ele não pode dispor mais das investigações. Aí você olha para mim e diz, Bruno, e por que ele não pode arquivar o inquérito? Porque bota aqui na lousa, olha para cá, ó. Toda vez que você falar em arquivamento do inquérito, nunca se esquece disso que eu vou colocar, ó. O arquivamento é tido como um ato complexo. O arquivamento do inquérito policial é um ato complexo. O que é que significa dizer isso? Essa classificação de que o arquivamento é um ato complexo é uma classificação que você observa lá no direito administrativo. Vem para cá, ó. Lá no direito administrativo, vocês estudam um assunto chamado atos administrativos. E lá você tem a classificação dos atos simples, complexos e compostos. O que é um ato complexo? Porque você pode dizer, Bruno, eu posso trazer aquela classificação lá do direito administrativo aqui para processo penal? É óbvio que eu posso. Porque qual é a natureza jurídica do inquérito? Vá, se lembre, é um procedimento administrativo. Se é um procedimento administrativo, muitas classificações lá dos atos administrativos eu posso aplicar aqui. Como eu estou aplicando. O arquivamento é um ato complexo. O que é um ato complexo? É aquele ato, pessoal, que para se perfazer, para existir, ele precisa da manifestação de vontade de duas ou mais entidades, dois ou mais órgãos, dois ou mais agentes. Quando eu digo aqui especificamente que o arquivamento é um ato complexo, é porque o arquivamento do inquérito só se dá se tiver a concordância de dois órgãos. Quem são os dois órgãos? Ministério Público e juiz. Porque o que acontece é o seguinte, bota aqui na lousa, ó. Quando eu tenho um inquérito policial, e esse inquérito policial, pessoal, ele é finalizado, pela sistemática do Código de Processo, seria assim, finalizado o inquérito, eu mando para o juiz, e o juiz vai abrir vista para o titular da ação. Se a ação for pública, ele abre vista para o MP. Ao MP vão surgir 3 opções de manifestação.
O Ministério Público, quando pega um inquérito policial finalizado, porque o delegado de polícia, quando finaliza o inquérito, o que é que ele faz? Ele procede uma peça chamada relatório, e nesse relatório ele vai descrever tudo que ele fez ao longo do procedimento investigativo. Mas percebam que o delegado não arquiva o inquérito. Ele relata, finaliza e manda para o juiz resolver com o Ministério Público o que vai se fazer. Por quê? Porque quando eu digo que o arquivamento do inquérito é um ato complexo, é porque o arquivamento do inquérito só se dá com a manifestação de vontade do MP, ou seja, o MP tem que pedir o arquivamento e o juiz tem que concordar com o arquivamento. Se é um ato que depende da manifestação de vontade desses dois órgãos, então eu posso dizer que é um ato complexo, porque o arquivamento só se dá com a participação do MP e do juiz. E essa participação se dá assim, ó, finalizado o inquérito, mandou para o juiz abre vista para o MP. Aí o MP, quando recebe o inquérito finalizado, ele tem 3 opções. A primeira é, ele pega o inquérito policial finalizado, vem aqui para mim, ele pega o inquérito policial finalizado, olha o inquérito policial e diz assim, eu estou olhando o inquérito e eu tenho nesse inquérito policial a justa causa que eu preciso para promover uma demanda. O que é a justa causa? Nós já vimos. Justa causa é aquele conjunto probatório mínimo necessário que um titular da ação precisa ter para promover uma demanda. Traduzindo, a justa causa é ter, no caso concreto, prova da existência da infração, prova de que um crime existiu e indícios suficientes de autoria. Indícios suficientes contra quem? Contra a pessoa que se quer denunciar. Se o Ministério Público, finalizado o procedimento investigativo, ele tem a justa causa que ele precisa para promover uma demanda, ele vai ser obrigado, porque na ação penal pública, o princípio que rege a ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público vai ser obrigado a denunciar. E aí, bota na lousa, se ele tiver a justa causa, ele vai obedecer essa primeira opção aqui. Ele vai oferecer a denúncia. Tá? E essa denúncia, quando ela é oferecida, ela vem para o juiz. E aí o juiz, se receber a denúncia, a partir do recebimento da denúncia, eu começo a segunda fase da persecução criminal, que é a fase do processo judicial. Tá claro? Então, finalizou o inquérito, mandou para o juiz, abriu vista para o MP. Se ele observar que tem um conjunto probatório mínimo necessário à propositura da ação, ele oferece a denúncia. Essa denúncia vem para o juiz. Se ele acatar a denúncia, ele recebe. Recebendo, ele começa a fase de processo judicial. Porque, na opinião do Supremo Tribunal Federal, o processo judicial criminal só começa a partir do recebimento da inicial. Mas vamos imaginar que o Ministério Público pega esse inquérito, folheia o inquérito policial e diz assim, ó, eu estou olhando esse inquérito policial e estou vendo que eu ainda não tenho a justa causa que eu preciso, vem para cá, ó, eu estou vendo que eu não tenho a justa causa que eu preciso para promover essa demanda. No entanto, apesar do delegado de polícia ter finalizado o inquérito, eu estou observando aqui que existem alguns meios de prova que ainda poderiam ser realizados que o delegado não realizou. Vamos imaginar, o delegado deixou de ouvir uma testemunha importante para a solução da causa, o delegado deixou de realizar reconhecimento de pessoas e coisas, né? O delegado deixou de proceder a uma busca e apreensão, algum meio de prova que ele poderia ter realizado e não realizou. Então, apesar do delegado ter finalizado o inquérito, pode o Ministério Público entender que, apesar dele não ter justa causa, ainda existem algumas provas que podem ser produzidas. Aí ele adota, então, a segunda posição. Bota a segunda posição aqui, ó. O delegado, então, pode, segundo o artigo 16 do Código de Processo, requisitar novas diligências. Aí ele vai dizer qual a diligência que quer, requisita, e aí o inquérito volta para o delegado, então, proceder a esse meio de prova, para depois que realizar o meio de prova, mandar novamente para o Ministério Público reanalisar o caso. Tá? E qual é a terceira opção? A terceira opção, pessoal, é o Ministério Público, então, requerer o arquivamento. A terceira opção, o Ministério Público vai ter quando? Vem para cá, ó. Quando ele pegar o inquérito policial e observar que não tem no inquérito policial provas suficientes para promover a demanda e não tem mais nada para ser feito. O que o delegado de polícia poderia fazer, ele fez. Não tem justa causa, não tem mais diligência nenhuma para requisitar, sobra para o Ministério Público fazer o quê? Não diga arquivar o inquérito. O MP não arquiva, quem arquiva é juiz a pedido do MP. Tá claro isso aqui, né? Porque em prova da OAB já foi cobrado esse pensamento. Ministério Público não arquiva, Ministério Público requer o arquivamento, quem arquiva é o juiz. Então a terceira opção, o Ministério Público pegar o inquérito e dizer, ó, não tem provas, e se não tem provas, eu vou requerer o arquivamento do inquérito. Aí ele requer o arquivamento do inquérito e vem para o juiz. Se o juiz aceitar, então o inquérito foi arquivado. Então percebam, pessoal, que quando eu digo que o arquivamento é um ato complexo,
É porque o arquivamento depende da manifestação de vontade de dois órgãos. Quais são? Ministério Público e juiz. Se o inquérito só é arquivado se tiver Ministério Público pedindo e juiz concordando, você há de concordar comigo que delegado de polícia, então, não arquiva inquérito. Isso está lá no artigo 17 do Código de Processo. O artigo 17 é expresso, dizendo que a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Beleza, pessoal? Fechamos mais uma questão. Bota aqui na lousa. Então diz lá, ó, a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito. Falso. Porque quem arquiva inquérito é o juiz, tiver pedido o Ministério Público, portanto o arquivamento é um ato chamado de ato complexo. A resposta disso está no artigo 17 do CPP. Beleza? Então vem para cá, ó. Com isso nós finalizamos aí mais algumas questões. No próximo bloco a gente continua resolvendo mais questões para a tua primeira fase do exame da ordem.